Ou seja, literalmente, se eles tivessem demorado 5 minutos e perdido esse caminhão, esse caso talvez jamais teria sido solucionado. Oi, gente, eu sou a Rebeca e seja muito bem-vindo de volta ao Atrás da Fita. E sem mais enrolação, vamos pro caso de hoje. Tudo começou no dia 2 de setembro de 2003, quando o serviço de emergência da cidade de Belleville, no estado de Idaho, recebeu uma ligação sobre uma ocorrência bem esquisita. A pessoa no telefone disse que a filha do vizinho tinha saído correndo desesperada dentro da casa deles porque alguém tinha invadido a casa e atirado nos pais dela. Ela não tinha visto a pessoa atirando nos pais dela, a cena do crime em si, mas ela ouviu os disparos e quando ela chamou pelos pais, eles não responderam. A notícia chocou a cidade, que já não ouviu falar de um assassinato nos últimos 10 anos, até porque Belleville era uma cidade de cerca de 2.000 habitantes, né? Literalmente a cidade onde todo mundo se conhece. E quando os policiais chegam na casa, eles encontram os corpos de Alan e Diane Johnson, mortos aparentemente por ferimentos de bala. Mais especificamente, um rifle de caça, né? Então aí você imagina a potência de uma arma que é feita para derrubar animais maiores do que o ser humano. Imagina a brutalidade de um headshot disso. A Diane ainda estava como se ela estivesse dormindo tranquilamente quando foi atacada pelo assassino covarde. E depois de se livrar dela, então o atacante misterioso foi até o banheiro onde o Alan estava tomando banho. Ele estava quase saindo do banheiro depois de ouvir os tiros dentro da casa dele, quando ele foi atingido no peito, a uma curta distância, pelos tiros do rifle, assim como a sua esposa. Além disso, foram encontradas facas na cabeceira de cama, levando a polícia a acreditar que quem quer tivesse entrado na casa da família naquele dia tinha uma só intenção: matar a família Johnson. Mas e quem eram Alan e Diane Johnson? Todo mundo que conhecia o casal só tinha coisas boas para dizer deles. A Diane trabalhou como médica durante muitos anos e depois mudou para a carreira de finanças. O marido dela, o Alan, era um paisagista muito conhecido na região e a essa altura o casal estava junto há mais de 20 anos. A Diane tinha um filho de outro relacionamento, o Matthew, conhecido como Matt, e o Alan adotou ele como filho mesmo. Que bom. Nisso a família se mudou para uma cidade na região de Sun Valley, Idaho, e como eu falei, o casal tinha esse outro filho, o Matt, e a filha dele se chamava Sarah, ou Sarah aqui no Brasil, e ela já tinha 16 anos. O casal estava bem focado na vida profissional, porque uma cidade de 2.000 pessoas não tem realmente muita coisa a fazer além de trabalhar e relaxar. E como o Matthew já tinha 22 anos e estava morando no campus da universidade, o casal atualmente morava apenas com a Sarah. E ela é justamente a filha que eu falei que saiu correndo da casa naquele fatídico dia. Quando a polícia chega na cena do crime, eles fecham tudo, fecham toda a rua, colocam a fita em volta de toda a cena do crime para começar a investigação, tiram foto de absolutamente tudo, até porque além de ser o primeiro assassinato da cidade em uma década, era com certeza um dos mais brutais. O crânio da Diane tinha estourado pela pressão do tiro de rifle tão próximo do rosto dela, para você ter noção. Afinal, como eu disse antes, a gente está lidando com o poder de um rifle de caça. Na outra parte da investigação, os policiais foram conversar com a Sarah, óbvio, testemunha do crime. E a primeira impressão que eles tiveram da Sarah foi um pouco esquisita, porque ela estava sentada na cerca da casa enquanto os policiais tiravam os corpos dos pais dela. Nada que necessariamente gritasse psicopata, mas um pouquinho esquisito. Afinal, é aquela coisa, né? Um luto numa situação tão trágica é uma coisa muito particular do ser humano, a gente não sabe como a pessoa vai reagir. Ok. Nisso os policiais começam a fazer algumas perguntas pra ela. Ela tá meio desorientada no começo. E então ela começa a contar que ela tava no quarto dela com a porta fechada quando ela ouviu os tiros do lado de fora. Com muita coragem ela deu uma espiada lá fora e ela vê o sangue escorrendo e é quando ela sai correndo da casa temendo pela vida dela. Até aí nada estranho para uma situação horrorosa dessas. E enquanto ela tá contando a história pros policiais, ela também lembra que naquele dia mais cedo o pai dela, o Alan, tinha comentado sobre ter visto alguém esquisito, aparentemente do lado de fora, olhando pra casa. Mas, sabe, Belleville, uma daquelas cidades que todo mundo se conhece, o Alan resolveu que ele não ia chamar a polícia só por isso. E a Sarah diz que se arrependeu muito de não ter insistido com o pai pra ele fazer a ligação pra polícia naquele dia, afinal, olha o que aconteceu, né? Ela também menciona o nome de Janet Silton, uma ex-empregada da família que tinha sido demitida recentemente, mas que ainda tinha as chaves da casa, veja bem. Além disso, tinha esse cara chamado Mel Spiegel, que também tinha as chaves da casa, afinal, até onde eu entendi, ele era o dono que alugava para os Johnson, mas parece que ele também morava lá na casa, então devia ser uma casa bem grande. E além disso, a arma que tinha sido usada no crime era dele, então assim... E o que tudo isso mostra era que a pessoa que entrou na casa naquele dia sabia muito bem o que estava fazendo, além de saber onde as armas e as facas estavam guardadas. Enquanto isso, na parte da rua que os policiais tinham fechado para a investigação, eles pararam um caminhão de lixo que estava acabando de passar pela casa dos Johnson, e na caçamba do caminhão, logo em cima, eles encontram um roupão de banho, uma luva de couro e uma luva de látex, todos sujos de sangue.
Ou seja, literalmente, se eles tivessem demorado 5 minutos e perdido esse caminhão, esse caso talvez jamais teria sido solucionado. E uma coisa que a polícia não sabia ainda era que a Sarah tinha um namorado chamado Bruno Santos, de 19 anos, e assim que a cidade recebe a notícia do crime, a fofoca começa a correr solta. Muita gente sabia que o Alan e a Diane não gostavam do namoro da Sarah. Afinal, eles sabiam da profissão dele de vendedor de substâncias ilegais, as famosas dorgas, e obviamente eles não queriam nem um pouco que a filha dele de 16 anos começasse a se envolver com esse tipo de substância pesada. E até nas poucas vezes que eles encontraram o Bruno pessoalmente, até a atitude dele era meio assim daqueles cara que se acha, e todo esse conjunto só deixou nos pais da Sarah uma impressão de, pelo amor de Deus, esse cara não. Apesar do desgosto, os pais da Sarah não sabiam muito bem o que fazer, afinal eu já ouvi dizer que não adianta tentar separar o jovem apaixonado. Ainda assim, eles tentam tirar o carro dela, né? Então, 5, 16 anos ela já dirigia. Eles tentam manter tabela de onde ela tá, com quem ela tá. E então ela começa a fazer o que muito adolescente faz, que é mentir pros pais. A Sarah começa a dizer que tá na casa de fulaninha, ciclaninha, enfim. Até essa noite que os tios da Sarah foram visitar a família, né? Então, a irmã da Diane, Linda Valvold, junto com o marido dela, e foi tudo tranquilo, tudo muito bem, até um dia de manhã que a Sarah tava voltando pra casa, e o Alan pergunta na lata: minha irmã, onde era que tu tava? Eu sei que tu não tava na casa da fulaninha da ciclaninha. E ela admite que tinha passado a noite com o Bruno. Isso quando o Alan resolve ir na casa do Bruno conversar com ele, até um pouco mais calmo do que o pai da Perry Colombo desse vídeo aqui. Então, por exemplo, ele não levou uma espingarda pra conversar com ele, mas o mesmo tom de: meu irmão, você tem que se afastar da minha filha, se você não se afastar da minha filha, eu vou te denunciar. Uma vibe meio assim. Afinal, ele estava tendo relações com uma menor de idade e assim, ele tentou de tudo. Eu não culpo o Alan Johnson. Com o que a polícia tinha ouvido até então, eles começam a se perguntar: será que a pessoa misteriosa que o Alan viu naquele dia então era o Bruno? Era uma possibilidade. Mas a Sarah dizia que ela tinha certeza absoluta de que não tinha sido o Bruno e que ele jamais faria uma coisa dessas. Ok. Ela diz que o Bruno estava em casa durante o crime, na entrevista dele ele diz a mesma coisa, até aí tudo bem. Por eliminação, eles também checam o álibi do Mel Spiegel, e o álibi dele era muito bom, né? Então ele estava viajando, ele estava em outra cidade no momento do crime, com certeza um álibi muito melhor do que o do Bruno de estava sozinho em casa. De novo, os policiais chegam na ex-empregada, afinal ela sabia que o Mel ia estar viajando, e sabia onde ficavam as armas da casa, e a essa altura tudo era possível, porém, através dos exames de DNA, ela também foi eliminada como suspeita. Então, através das amostras encontradas nas luvas sujas de sangue e no roupão, e assim, o roupão tinha muita evidência de DNA, porque, pelo que eu entendi, a gente pode soltar DNA assim, até encostando nas coisas. Então imagina, né, o tecido de um roupão assim, fofinho, felpudo, igual um de uma toalha, literalmente encharcado de evidências. E foi exatamente no roupão que a polícia encontrou o sangue do Alan, da Diane e de uma terceira pessoa desconhecida, muito provavelmente a responsável por ter tirado a vida do casal. Depois das entrevistas, a Sarah procura um lugar pra ficar e ela acaba indo pra casa da tia dela, a irmã da Diane, Linda Valvold. E a Linda também estava achando a reação inicial da Sarah à morte dos pais dela um pouco esquisita, pra dizer o mínimo. Os policiais já tinham achado muito esquisito a Sarah sentada tranquilamente na cerca de casa, vendo os policiais tirar os pais dela em sacos pretos, sem esboçar uma reação sequer. E a Linda começou a reparar que a sobrinha estava muito brava, muito zangada depois da morte dos pais. O que até aí tudo bem, raiva realmente faz parte dos estágios de luto, mas parecia que a raiva da Sarah só tinha essa fase, raiva. Nada de negação, nada de tristeza. Então, por exemplo, quando alguém tocava no nome do Alan e da Diane, afinal, o resto da família também estava passando pelo processo de luto de perder os familiares. A reação da Sarah era de querer interromper a conversa, revirar os olhos quando alguém falava o nome dos pais dela que acabaram de ser assassinados. Ok. Alguns dias depois, a Sarah foi fazer as unhas e a Linda também ficou sabendo que quando a conversa surgiu sobre a morte dos pais dela, afinal, novamente, cidade de 2.000 pessoas, todo mundo devia estar sabendo. A reação da Sarah novamente foi meio: eu só quero que isso acabe logo. Eu não quero mais lidar com isso. E até a manicure ficou meio: ok. Sobre o memorial em homenagem aos pais, tudo que ela queria saber era quem ia estar lá, o que ela devia usar, como se ela estivesse indo pro churrasco de domingo e não pro memorial dos pais dela que acabaram de morrer. E quando a tia dela lembra ela disso, que o intuito daquele dia era de homenagear o Alan e a Diane, a Sarah responde: posso ir pro jogo de vôlei depois?
E sim, a Linda era a mesma tia que tinha ido visitar a família algumas semanas antes, então as irmãs eram bem próximas. Até por isso ela estava achando a reação da sobrinha muito esquisita. A única vez que a Sarah não ficou pistola falando dos pais foi quando ela chegou para contar para a tia sobre um sonho que ela teve. Esse sonho acontecia o seguinte: ela viu uma figura que ela sabia que era a mãe dela, mas ela não conseguia ver o rosto estava todo borrado. Ela caminha até depois dessa figura, e é quando ela vê o pai dela, e o pai ela consegue ver o rosto, mas do pescoço para baixo o peito estava todo borrado. E ela conseguia perceber que tinha algo de muito errado com o pai dela. Ele parecia estar sentindo muita dor, e é quando ela tenta abraçar ele, mas ela não queria acabar machucando ele. E é nessa hora que a voz do Alan no sonho dela fala: "Você não pode mais me machucar agora. You can't hurt me now." E nessa hora ela acorda tremendo. E a Sarah ficou tão abalada com esse sonho que ela desceu as escadas imediatamente, contou tudo pra tia dela. E eu não sei qual o significado que a Sarah tirou desse sonho, mas o significado que a Linda tirou desse sonho era de que parecia quase uma admissão de culpa. E a essa altura, inclusive, a Linda já estava até colaborando com a polícia, a fim de resolver os homicídios da irmã e do cunhado dela. Desde 14 de setembro, passando para os oficiais informações que ela achava relevantes sobre o comportamento da sobrinha. E enquanto isso, a investigação feita na casa estava começando a achar algumas evidências que iam diretamente contra a história da Sarah. Então, por exemplo, ela tinha dito que ela estava dentro do quarto com a porta fechada quando ela ouviu os tiros, mas os policiais encontraram fragmentos de sangue e ossos dentro do quarto dela, o que seria quase impossível se a porta realmente estivesse fechada. E a outra evidência que, pelo menos pra mim, não deixa muito espaço para dúvida, foi a luva de couro que eles encontraram no quarto da Sarah. A luva que era um par perfeito para a luva que estava toda suja de sangue no lixo. E mesmo considerando a possibilidade do atacante misterioso ter só agarrado os itens que estavam soltos pela casa, quando o exame de DNA chegou, o DNA encontrado no roupão era uma combinação perfeita com o DNA da Sarah. Culpada. Mas claro que até então, toda vez que a Sarah falava com a polícia, ela ficava: "Não, um atacante misterioso matou os meus pais, eu não faço a menor ideia de quem pode ser." E ela continua tentando convencer a polícia que eles estão enganados até o dia 29 de outubro de 2003, quando Sarah Marie Johnson é oficialmente acusada do homicídio do seu pai e da sua mãe. E pelo crime horroroso, a fiança da Sarah é colocada em $2 milhões. Aprende, Brasil. O julgamento da Sarah então é marcado para fevereiro de 2005 e até o Bruno, sim, o amor da vida dela, a alma gêmea, foi chamado a depor contra ela. Outra informação que veio a público durante o processo de julgamento foram as apólices de seguro que tinham no nome do Alan no valor de $600 mil e no nome da Diane no valor de $80 mil. E mesmo considerando que a Sarah teria que dividir a herança dela com o irmão, ela ainda poderia ganhar entre $400 mil a $500 mil se os pais dela, assim, morressem de repente. Que conveniente. Hoje em dia isso é muito dinheiro, imagina em 2003. E durante o julgamento, a própria Sarah chegou a falar que ela considerava essa quantia a life-changing money. Então, aí no português, uma quantia que daria pra ela viver o resto da vida. Tadinha, só adolescente pra pensar isso mesmo, né? Muito dinheiro? Sim. Pra viver o resto da vida? Acho que não. Falando nele, até o Matthew foi chamado para depor contra a própria irmã. No geral, ele parecia bem calmo e quando perguntado sobre a personalidade da Sarah, ele respondeu que ela era bem dramática, entre parênteses, a drama queen, que exagerava tudo e não tinha nenhum problema em mentir. Diz que com o passar dos anos, as brigas entre a Diane e a Sarah só pioravam. O advogado então pergunta se ele era próximo da Sarah e ele responde que ele amava a irmã dele, mas ele não chegaria a dizer que eles eram próximos. Outra testemunha foi uma colega de sala da Sarah chamada Megan, e segundo ela, ultimamente a Sarah tinha começado a dizer que ela estava noiva do Bruno. Com 16 anos, a gata estava achando lindo dizer que era noiva do traficante que ela estava namorando. No julgamento, os advogados perguntam para Megan se a Sarah era uma menina legal e ela diz que sim, mas eles também perguntam se ela é conhecida por esticar a verdade e ela também diz que sim. O famoso mentir muito. E o crime foi tão brutal que a Sarah foi considerada adulta perante a lei e no julgamento ela já tinha 18 anos, quando no dia 16 de março de 2005 ela foi considerada culpada de homicídio em primeiro grau de ambos os pais por um júri unânime no estado de Idaho. E ela foi sentenciada a 2 prisões perpétuas mais 15 anos só por garantia. E tinha gente por aí que comentava: mas as chances dela cometer um crime assim de novo são muito baixas, né? Ela só tinha 2 pais, ela matou os 2 de uma lapada só. Meio difícil ela conseguir cometer parricídio algum dia de novo, não é mesmo? Essa gente inventa cada coisa pra defender criminoso às vezes. E é isso, gente. Tem uma enquete que eu deixei na aba comunidade pra você votar em qual caso é o seu tipo de caso preferido, porque eu ainda tô meio que testando assim, sabe?
E aí você pode ir lá votar ou me dizer aqui nos comentários se você tem algum tipo de caso que você prefere, que te intriga mais. Serial killer, treta de família, gente que finge sequestro, crimes não solucionados, teoria da conspiração. E por hoje é só. Então se cuida, se hidrata, se inscreve no canal, ativa as notificações pra saber quando tiver vídeo novo, viu? E eu te vejo quando eu terminar de editar o próximo vídeo. Tchau!